Olá, eu sou a Vi, bem-vindos ao Reading with Vi! Hoje nós vamos falar sobre uma das minhas últimas leituras, que foi Expresso Fantasma, do Tiago Valente. Esse livro foi uma das minhas leituras de Halloween deste ano. Eu cheguei nele através do Tiago, que é um criador de conteúdo do TikTok. Eu adoro ele, adoro os vídeos dele. Então, eu pensei, meu Deus, eu preciso ler o livro dele. E aí eu comprei. E aqui temos a nossa resenha com e sem spoilers. Aqui nessa história nós vamos acompanhar a vida na cafeteria do Expresso Fantasma e vamos conhecer o Renan, que é o confeiteiro dessa cafeteria, e ele namora com o Gustavo, que é um dos empregados de mesa. E os dois viralizam no Twitter por causa do namoro deles, e eles dão uma entrevista pra TV. Entretanto, entre muitas coisas, alguns clientes regulares do Expresso Fantasma começam a desaparecer. O livro se propõe a ser um Cozy Mystery e eu tava muito ansiosa pra ler, porque pelo que eu já tinha visto, tinha muitas coisas que eu gostava, tipo cafeterias, filmes de terror, referências a Taylor Swift e romance LGBT. Dito isso, eu achei um ótimo livro, eu adorei o livro, acho que ele é muito rápido e super fácil, a escrita do Thiago é ótima, então é só tipo... Eu só devorei o livro num dia, pra ser sincera. E eu gostei muito da história, eu me apeguei muitos personagens. E eu, obviamente, amei as referências a filme de terror, porque eu sou muito fã de filme de terror. Eu recomendo muito, 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 muito vocês lerem. E acho que é uma ótima leitura. Por isso agora nós vamos começar a parte com spoilers. Por isso, se você ainda não leu o livro, vai ler e depois volta aqui pra gente comentar junto. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer é que eu amei tanto essa cafeteria que eu queria que ela existisse, porque eu ia muito frequentar ela. E eu tava maluquinha porque, cara, eu conseguia sentir... Isso é muito, vai ser muito maluco eu falar isso. Mas eu conseguia sentir o cheiro, eu conseguia sentir o gosto da comida na minha boca por causa das descrições que o Thiago fez aqui, tá? E eu tava muito dentro da cafeteria, eu tava muito na vibe. Então, eu simplesmente adorei toda a parte descritiva do livro. E eu não sou muito uma pessoa de ligar para as descrições, mas eu tava completamente obcecada aqui. Fora o fato de que eu também conseguia imaginar todo o espaço na minha cabeça. E eu tava num mood muito confortável, sentada no meu sofá, deitada de mantinha, ouvindo Taylor Swift. Então eu literalmente quase entrei aqui dentro. Logo no início, nós já somos apresentados ao Renan e ao Gustavo, que são os dois meninos principais que fazem o casal, e a Mariana, que é a jornalista que vai entrevistar eles os dois. Também somos apresentados ao Carlos, que é o dono do Expresso Fantasma, assim como ao grupinho de amigos que eles fizeram e todas as pessoas que frequentam ali o espaço. Quando o pessoal começa a desaparecer, eu comecei a ficar muito suspeita. E eu acho que isso foi o que me fez ainda mais entrar no livro. Porque, principalmente depois do desaparecimento da Isabela e da Luana, eu queria gritar com eles, do tipo... Vocês estão sendo enganados! Vão atrás das suas amigas, pelo amor de Deus! Eu tava gritando com o meu Kindle pra eles, literalmente, irem atrás delas. Entretanto, eles não foram... Não é, quer dizer, eles foram, mas muito depois. Dito isso, eu acho que a minha amizade favorita neste livro, a minha relação favorita, na verdade, foi entre o Renan e a Mariana. Eu achei muito bem feito a forma como o laço da amizade deles vai se construindo através dos mistérios que eles vão tentando resolver e das pistas que eles vão caçando. Entretanto, eu queria ver um pouquinho mais da relação do Renan com os outros amigos, que também ajudaram na investigação, mas eu senti que tinha alguns momentos que eles ficavam meio perdidos. E eu também queria muito ter visto um pouquinho mais do Gustavo e da relação do Renan com o Gustavo, porque apesar de eles serem muito carinhosos um com o outro e isso se demonstrar o tempo todo, eu sinto que a maior parte do livro ali na meiuca, o Gustavo sumiu. Eu sei que talvez tenha sido proposital, mas pra mim ele sumiu muito. E eu queria um pouquinho mais dele. Ele tava ignorando o Renan nas mensagens e isso tava me dando vontade de sacudir todo mundo. Dito isso, obviamente, eu desconfiei do Gustavo, não é porque a gente tem sempre que desconfiar dos namorados em filmes de terror. A gente aprendeu isso com Pânico, então a gente tem que seguir sempre essa linha. E no final, é revelado que realmente o Gustavo matou o Carlos, mas foi em legítima defesa. Apesar de eu desconfiar do Gustavo, eu não tinha certeza. Eu tava tipo, não, ele não vai fazer isso. Eu acho que não faz sentido ser o Gustavo o assassino e que tá sequestrando esse pessoal todo. O que me fez ficar surpresa também com o fato de que ele tinha matado o Carlos. Deu pra entender? Eu espero que sim. Mas o que me surpreendeu mais foi o Ivan, que é realmente o sequestrador e assassino de todos. E eu realmente não desconfiei dele, porque eu tava realmente comprando o facto dele ser só um detetive que tava
ajudando o Carlos e os investidores e tudo mais. Eu achei isso tudo uma história muito mirabolante. Depois eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu tive que reler pra perceber o que realmente e quem de facto era o Ivan. E eu queria falar sobre o melhor personagem desse livro. Ele cresceu muito em mim, eu não sei porquê. Mas eu adorei o Lucas. Eu, no começo, tava xingando ele de todas as formas possíveis. Mas no final do livro, eu tava amando ele. Eu fiquei muito triste porque eu pensei que ele fosse morrer no final. Mas é um close mystery, ele não tem ninguém que de facto iria morrer, né, do grupo de amigos. Mas mesmo assim, eu pensei que ele fosse morrer e eu fiquei tipo, meu Deus, não, o Lucas não. Porque eu tava adorando a personagem dele. Eu achei ele um ótimo fofoqueiro. Eu adorei que ele tem uma página de fofoca chamada Fofocas Fritas. Eu achei incrível. Eu achei muito engraçado o trocadilho e é com certeza uma coisa que eu acompanharia na minha vida. Falando nisso, eu adorei todos os nomes de doce com referência a filme de terror. Eu achei incrível. Eu achei todas as ideias de como o Renan construiu os doces muito boas. E eu amei o doce final que o Gustavo fala do Ghostface, que aquilo vai pular na cara, vai soltar chocolate e o Ghostface vai pular na cara das pessoas. Eu achei incrível, eu amei. Pra mim, 10 de 10. Eu acho que foi uma das minhas partes preferidas. Foram essas referências e... Porque não ficaram exageradas. Não era, tipo, too much. Tava na medida certa e super combinava com a vibe do livro. Fora as referências a Taylor Swift, que, obviamente, eu também adorei, não é? Mas isso... É isso, eu, na verdade, queria muito acompanhar mais da vida desses dois aqui. Eu adorei que no final eles têm o seu próprio programa de culinária e eu queria muito ver esse programa porque eu já consegui imaginar na minha cabeça como é que seria. Então, acho que iria ser incrível. É isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa aí um comentário, um like e subscreva no canal. Beijinhos!